Chegamos ao último capítulo do Apocalipse, Apocalipse 22 nesse estudo. Algumas palavras aqui em fundo colorido, a gente vai falar sobre isso. Alguns temas aqui no Apocalipse 22, o último capítulo do Apocalipse. A gente vai para esses links aqui. Esse primeiro que no estudo passado eu já mostrei, a questão do Éden, o templo, terra prometida, todos os símbolos da eternidade, do crente chegando e voltando à eternidade. Eternidade é essa, o Jardim do Éden, que principalmente aqui no capítulo 22 a gente vê os detalhes, a árvore da vida. E é importante esses temas todos que vão se juntando no capítulo 22, 21 também, as promessas de Deus, as 7 igrejas se cumprindo aqui, e vários temas ligados às promessas de Deus, o galardão, julgamentos também que a igreja vai estar julgando com Cristo. E a gente vê no Apocalipse 21, novo céu, nova terra, nova todas as coisas, mas a gente vê que a cidade está aberta, os reis da terra trazem para a cidade glória e honra. Apocalipse 22, árvore da vida, folhas da árvore para a saúde das nações. A gente vê que essa promessa da eternidade fala do reino de Deus porque está disponível ainda às nações, reis da terra que vão vir, e todos estes que tinham sentido negativo no Apocalipse e vão se converter porque fala do reino de Deus tomando conta da terra. O poder de Deus tomando conta da terra, nações vão se converter verdadeiramente a Cristo. Os 1000 anos, que fala no Apocalipse 20, Apocalipse 19 também, a noiva, e aqui a gente vê o reino de Deus 21 e 22 nesses capítulos. Os fiéis na eternidade fazem parte do exército celestial, e aí a gente volta, trombetas, taças, onde a igreja nos lugares celestiais vai guerrear, já está guerreando, mas mais ainda quando estivermos nos tronos celestiais, se assim fiel formos. Festa de tabernáculos. Mas enfim, falei sobre isso no estudo passado. A gente vai pular aqui para o próximo link, que já relativo mais ao Apocalipse 22 aqui. Ainda mostra que Éden, templo, terra prometida, mas aqui no capítulo 22 a gente vê a árvore da vida, a água da vida. Veja só, todo Apocalipse que fala muito de estar fortalecido, alimentados ou devorados, é o contrário, essa luta, e aqui a bênção final, a árvore da vida, a água da vida, o Éden, símbolo da eternidade. E algo bastante interessante para outros estudos, depois desse do Apocalipse, a gente vai explorar mais isso, a questão da árvore da vida, o jardim do Éden. Os anjos querubins ali no Gênesis 3, com suas espadas, a espada flamejante, fogo, guardando o caminho para a árvore da vida. E a gente vê por todo o Apocalipse isso, porque as taças, trombetas, são realmente essa espada flamejante, é o fogo de Deus, trazendo correções e julgamentos. Anjos, a gente vê anjos também aqui, seremos como se sacerdotes no templo, julgando esse mundo. Essa é a promessa, isso é o que devemos acreditar e sermos fiéis para alcançarmos. Então, estudos separados, a gente vai ver essa ligação de servir e guardar, que era ali Adão. Depois da queda de Adão e Eva, os querubins, os anjos, guardam o caminho para a árvore da vida. E na sequência do Antigo Testamento a gente vai ver os sacerdotes, são esses que servem no templo e que guardam a palavra de Deus, os mandamentos, o povo também. Isso, além disso, isso tudo acarreta na bênção de estarmos nos tronos celestiais, sermos como anjos, que Jesus falou. A gente continua aqui e vai para o verso 1. O verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A gente vai aqui para esse link que tem a ligação com Éden, o jardim. No hebraico, essa palavra jardim é a raiz de proteger, é um escudo
ligado a escudo, a proteção, rodear, né? Algumas palavras aqui na concordância que eu coloco, no Salmo 36, no verso 8, os fará beber da corrente das tuas delícias. A palavra Éden ali, delícia. Éden, a delícia, jardim, a proteção. No verso 9 do Salmo 36, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Todas essas promessas que têm um simbolismo muito grande também. Apocalipse 8, Apocalipse 16, água se torna sangue, julgamentos de Deus, céu, escuridão, reino tenebroso da besta. A ligação e o contraste com Apocalipse 21, 22, o resplendor da glória de Deus, da cidade, da nova Jerusalém, da noiva, tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 22, 1, claro como cristal, é a luz, o brilho de Deus no crente, que essa palavra se liga. Apocalipse 22, bem-aventurado. A gente vai ver isso na sequência, são 7 vezes no Apocalipse, essa palavra bem-aventurado. E a gente vai ver Apocalipse 22 também por 2 vezes. E a gente vai explicar o porquê, ligação com julgamentos. E a água aqui que se liga ao Espírito Santo também, essa lavagem. Mateus 5, com relação a bem-aventurado, questão de fome e sede de justiça. Veja só, sede, é aqui as águas, a água, esse rio, a vida, serão fartos. Água, que é Jesus, é a vida. Então não mais a morte que a gente viu por todo o Apocalipse, essas guerras, essas lutas que falam muito, guerras e lutas espirituais que falam muito do Apocalipse, é claro, pode acontecer literalmente várias coisas também. Cidade, templo celestial, o Éden. Em Ezequiel 47 a gente faz a ligação no verso 1, águas desciam de baixo ao sul do altar. Porque Ezequiel é um livro muito ligado ao Apocalipse. A partir de Ezequiel ali, capítulo 40, o templo, que fala do templo celestial, na verdade. Apocalipse 21, 6, Apocalipse 22, 17. Quem tem sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E aqui no verso 1 a gente viu o rio, água da vida. Então, essa sede, a boca, por todo o Apocalipse que a gente viu aqui, estaremos saciados, a árvore da vida. No meio da sua praça, de um outro lado do rio, estava a árvore da vida, produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, alguns detalhes aqui. Os versos 1 e 2, a gente vê que falta aqui a pontuação e fica até meio confuso. Veja só, porque continua no verso 2, no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Alguns dizem aqui que a pontuação do verso 2 deveria ser de um, de outro lado do rio estava a árvore da vida, no meio da praça está se referindo ainda ao rio puro da água da vida. Mas enfim, a gente não vai nesses detalhes aqui. Outro ponto importante, saúde das nações. Veja só, as nações têm um sentido negativo por todo o Apocalipse, a Grande Babilônia inclusive, e aqui a gente vê eles tendo acesso à árvore da vida para se alimentar. Mas veja só, para que haja conversão. Então, Apocalipse 22, a gente ainda vê isso porque aponta para todo o Apocalipse. A gente vai nesse link aqui. A árvore da vida, saúde das nações. É a festa de tabernáculos que fala da conversão das nações. E no capítulo 21 a gente viu as portas da cidade abertas para os reis, as nações trazerem glória para essa cidade. Então, o falso entendimento de um templo literal é importante mencionar. No Apocalipse 21, verso 22, o templo, na verdade, é Deus. A cidade não necessita de templo. Então, é muito importante a ligação com Ezequiel também, que é um templo celestial. Capítulo 47, aqui, versos 7 e 12. Muitas árvores, contraste aqui com a árvore da vida, na verdade, a ligação. Água do santuário, fruto, comida, folha, remédio. Então, Ezequiel é a visão da terra prometida ao mar morto, nações sendo vivificadas. Interessante, né? Porque Ezequiel lhe mostra uma visão da terra prometida passando pelo mar morto. Então, nações, a festa de tabernáculos, o mundo sendo vivificado, a morte, o último inimigo sendo vencido também. Veja só, a árvore da vida com a mulher, um tema interessante, porque a mulher que gera um filho, inclusive aqui no Apocalipse, capítulo 12, por exemplo,
que vai reger as nações, os fiéis. E o cumprimento aqui, Apocalipse 21, 22, que se liga a Apocalipse 14 também, a 18, 19. É a questão da árvore, porque o filho é uma semente. É a questão da mulher e a esposa é essa árvore da vida. Essa árvore que se liga também à cruz de Cristo. É o madeiro, literalmente uma árvore. Essa árvore ali que a gente vê Cristo crucificado, 3 ladrões, um de cada lado. Veja só, Jesus estava ao centro. E aqui também mostra o centro dessa árvore. Um à direita, outro à esquerda, Mateus 27, 38. E a árvore da vida está disponível, Gênesis 2, 9, no meio do jardim. O frutos, a primeira ocorrência, nesse verso 2 aqui, primeira ocorrência no plural e depois singular, 12 frutos mês a mês, sempre, ou seja, sempre. Frutos do Espírito, Gálatas 5, 22, Efésios 5, 9. Se a gente juntar essas duas passagens de Gálatas e Efésios, a gente vê 11 frutos, ou um fruto com 11 características, que muitos dizem a palavra ser ali fruto do Espírito. Mas aqui, Apocalipse 22, versos 1 e 2, a gente vê o plural também. A árvore da vida, mulher, esposa, a geradora da sabedoria, essa árvore da vida que aparece não só no Gênesis, mas no livro de Provérbios, várias ocorrências que eu coloco aqui, várias ocorrências dessa palavra árvore da vida, não só no Gênesis, mas também em Provérbios, que eu coloco aqui as referências, Provérbios 3, sabedoria, melhor mercadoria, a árvore da vida, mercadorias da Babilônia, o contraste, o ouro do templo, as bênçãos celestiais de Deus para nós. No verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Importante, os servos vão servir. O que eu falei no Gênesis, que Adão ali era para servir e para guardar, veja só, guardar, verso 7 aqui, Apocalipse 22, e servir. E servir é o que aponta para Apocalipse 14 a 18, as taças, as trombetas também, porque vamos servir nesse templo celestial para quê? Para que as nações se convertam através de julgamentos. Veja só, o trono de Deus, que a igreja também, os fiéis vão estar. Grandioso, né? Verso 4, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Lembra Apocalipse 14, nome na testa dos 144 mil. E eles participam dos julgamentos, nas taças, trombetas também. Tronos, servos servindo, que lembra Daniel 7, nos versos 9 a 10. Tronos, rio de fogo, veja só a ligação com o lago de fogo. Milhares o serviam. Juízo, abriram-se os livros. E ali as bestas, Daniel 7, vão ser destruídas até que o reino de Deus tome conta. E aqui no Apocalipse a gente vê a mesma história. Os 144 mil com o nome na testa vão participar dos julgamentos nos tronos celestiais. A testa, leis entre os olhos, ali na testa, que significa as mentes, se a gente ligar a Deuteronômio 6, com o Novo Testamento, Hebreus 8, no verso 10, 1 Coríntios 2, no verso 16. As leis no entendimento escritas no coração, é a mente de Cristo. É isso, é essa simbologia. Então, Ezequiel e Daniel são livros conectados ao Apocalipse. A questão de trono, julgamento, os servos estão presentes nesses julgamentos e vai tudo dando forma quando a gente lê o Novo Testamento e liga. Quando a gente liga Ezequiel, Daniel, os profetas, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, com o Apocalipse, a gente vai ver isso. Apocalipse 14 a 18, as taças, fiéis participam, estão nos tronos celestiais, que a gente vê também. Apocalipse ali 4, 5. Cidade, o templo, lugar onde Deus, Yahweh, colocava o seu nome ali no Antigo Testamento. Pela luz do Novo Testamento, a gente vê que não mais em Siló, o início ali, quando entraram na Terra Prometida, não mais em Jerusalém, o povo que se rebelava, e o templo agora é o crente, a cidade também,
não mais feita por mãos humanas, mas Deus, o arquiteto celestial, suas obras. Isaías 62, versos 1 e 2. A justiça de Deus como um resplendor, sua salvação como uma tocha acesa. Tenho falado sobre isso. Os gentios verão a tua justiça, todos os reis a tua glória. A história aqui, Apocalipse 21, 22 e por todo o Apocalipse. Chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Nome novo que a boca do Senhor, veja só, é um nome que vem da boca de Deus. Muita simbologia fala da fidelidade dos crentes na presença de Deus, glorificados. No verso 5, ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Esse reino onde estaremos nos tronos celestiais. Apocalipse 21, 23, Apocalipse 22, 5. Deus, sol e a lua, não mais noite. Veja só, sol, lua, estrelas atingidos, ali a terça parte nas trombetas, nas 7 trombetas, Apocalipse 8, reino tenebroso da besta, Apocalipse 16, o trabalho das mãos de Deus por todo o Apocalipse. O número 7, as obras de Deus no crente, removendo o nosso 6 a nossas próprias obras. Obras são boas desde que sejam Deus. Obras são coisas boas desde que Deus nos guie. Aí o 6 aliado ao 7. Vestidos de glória, é o novo céu e nova terra. Isaías 60, verso 19. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará. O Senhor será a tua luz perpétua, a tua glória. Isaías 62, 1. Por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, salvação como uma tocha acesa. Então é muito mais profundo que novo céu e nova terra, literalmente. É Deus nos revestindo como um vestido, como a glória de um céu, um vestido. Toda a Bíblia fala sobre isso. Disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Somos servos, como ali, Gênesis 3. Somos servos ali como Adão deveria ter sido, para a gente ser um servo do jardim e guardar o que é a palavra, guardar o jardim, guardar a palavra de Deus em nossas vidas. Várias palavras também ligadas a tempo, a brevidade, um pouco tempo, a vinda de Cristo, que a gente vai falar mais na sequência. E aqui no verso 7, eis que presto venho, cedo venho, rapidamente. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado também que fala de julgamentos, galardão. Se a gente olhar Mateus 5, ali, as bem-aventuranças, o sermão da montanha, sempre a questão de galardão. O galardão nosso é celestial, não terreno. A gente vai aqui nesse link, do verso 7. A gente vê bem-aventurado 7 vezes no Apocalipse. Em um dos slides, um dos versos, vou mostrar aqui as 7 vezes por todo o Apocalipse. No Apocalipse 22 vamos ver por 2 vezes bem-aventurado. A ligação com o sermão da montanha, é o galardão, é a lei do Antigo Testamento profeticamente e espiritualmente vista no Novo Testamento e no Apocalipse. É o olho por olho, porque a lei era assim, você faz uma coisa, recebe de volta. Se fizer o bem, recebe em troco de volta. Se fizermos o mal, Antigo Testamento, olho por olho, vamos receber o mal de volta, às vezes dobrado. A questão aqui dos julgamentos da meretriz da Grande Babilônia. Se fizermos o bem, também um galardão de bênçãos, veja só. Então a questão do logo, cedo, breve, muitos dizem, está demorando, que isso? Mas existe muita simbologia e a gente tem que ver várias coisas aqui. Veja só, são vários versos aqui no Apocalipse 22, só no Apocalipse 22, fora outros versos no Apocalipse. As coisas que vão em breve acontecer, eis que cedo venham, bem-aventurado, os que guardam as palavras. Não celes as palavras da profecia, próximo está o tempo. Eis que cedo venham, meu galardão está comigo, dar segunda obra. Veja só, olho por olho.
Bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. O Espírito, a esposa e quem ouve dizem, vem. Essa questão de vir. Se alguém acrescentar, Deus fará vir, sobre ele as pragas. Certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Então, 3 coisas aqui, 3 pontos importantes. 1. A simbologia do pouco tempo versus a eternidade de Deus. Vimos no Apocalipse 11 até o Apocalipse 13, os capítulos, Apocalipse 17 também, Apocalipse 20, questão dos 1000 anos versus o pouco tempo. Então há muita simbologia, tem a questão que pode ser literal também. Mas veja só, ponto 2. Verdade que o cumprimento do Apocalipse tem acontecido já desde a morte de Cristo. Por quê? Porque Cristo está vindo. Veja só, todos esses versos aqui que eu coloco na tela falam da vinda de Cristo. O quê? Trazer inclusive pragas. Onde a gente vê as pragas? Nas taças, nas trombetas. A gente vai falar mais sobre isso em outros slides aqui. Então, realmente, o galardão, ou os julgamentos de Deus, eles vêm e já estão vindo, já estão acontecendo. É o ponto 3 aqui. Jesus já tem vindo para trazer julgamentos e correções. Porém, a vinda gloriosa com a igreja e os julgamentos mais pesados a nível mais global ainda estão por acontecer. Veja só, é por isso que a Bíblia é profunda, porque ela fala literalmente de pouco tempo também. Fala de algo espiritual também. Mas fala de algo espiritual também, o pouco tempo versus a grandiosidade dos 1000 anos de Deus. Que tem a parte que pode ser literal, tem a parte certamente sempre espiritual também. Então realmente os julgamentos de Deus já estão acontecendo. Mesmo ali quando o Apocalipse foi escrito por João, isso tudo já vem se cumprindo. Veja só, as 7 igrejas também, igrejas que existiam já nos tempos de João ali, que já estavam passando por aquilo e queriam passar mais ainda. É importante entender isso. No verso 8, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Veja só, a continuação aqui é no verso 9, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Interessante que a gente viu coisa similar em capítulos anteriores. E a gente tem um slide aqui parecido com algumas mudanças do que a gente viu anteriormente. Foi justamente no capítulo 19 do Apocalipse. Então aqui fala de testemunho de Jesus. Servos possuem espírito de profecia. Veja só Apocalipse 19 nos versos 9 a 10, com aqui os 3 versos no Apocalipse 22, versos 7, 8 e 9. Veja a similaridade. Bem-aventurados. Bem-aventurado aqui no capítulo 22, que são chamados a ceia, os que guardam as palavras da profecia deste livro. Veja só, lancei-me a seus pés para o adorar. Apocalipse 22, bem similar também, mas o anjo ali vai falar, não faça tal, sou teu conservo de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui no Apocalipse 22, bem similar, sou teu conservo de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, realmente, isso tudo mostra, esse contexto, que a gente vai ser como esses anjos. Estaremos nos lugares celestiais que vamos julgar as nações, os infiéis, Apocalipse 14 a 18, principalmente, Apocalipse 19 e 20 também. As trombetas também. A palavra de Deus é o testemunho, é o espírito de profecia que a gente viu, por exemplo, Apocalipse 11, as 2 testemunhas ali, no final ali das 7 trombetas. A palavra de Deus, essa profecia, esse testemunho desde o Gênesis. A gente tem que ter esse testemunho, essa profecia, essa palavra viva dentro de nós, e com ela, no nosso interior, a gente vai poder falar dela. A Bíblia é uma profecia, é comer a palavra, meditar. A Escritura dá testemunho. As Escrituras dão testemunho da própria Escritura. Então, conservos, seremos como esses anjos. A gente vê essa mesma palavra conservo, contexto ali, testemunha também nos selos no Apocalipse 6, versos 9 a 11.
almas dos mortos debaixo do altar, pelo amor à palavra e testemunho. Então ali a ordem era para que eles repousassem até o número dos conservos se complete. Veja só, conservos. Então seremos como esses anjos. É isso que a Bíblia vai indicando. Servos, profetas, guardam as palavras deste livro. Gênesis 2-3, guardar o jardim do Éden. Os anjos também, os querubins ali, espada flamejante, guardam a árvore da vida. Que tudo isso se liga ao sacerdote também. Depois, veja só, a Bíblia vai se conectando aos sacerdotes, o povo de Israel, guardar os mandamentos. E a gente vê Jesus falando sobre isso também no Novo Testamento. Então é muita ligação ali com o jardim do Éden. E no verso 10 aqui, para terminar, versos 10 e 11, a gente vai continuar em seguida no verso 11, mas vai ler aqui o verso 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Veja só, próximo está o tempo. Próximo de quê? Próximo dos julgamentos de Deus. Não necessariamente próximo literalmente de todo o final. Apesar que para Deus, um dia como 1000 anos. Mas como o tempo está próximo, ali no primeiro século, sim, porque, como a gente tem falado, os julgamentos já estavam iniciando. Eram coisas como as 7 igrejas, já falavam também ali daqueles tempos. Deus, Jesus já estava vindo e julgando. Ao mesmo tempo que tem outra parte profética também, porque um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Pouco tempo fala dos tempos de julgamentos, tribulações. Jesus passou por isso e falou muito do pouco tempo. Em alguns estudos aqui no canal eu falo bastante sobre isso. E no verso 11 a gente vai continuar em seguida. Continuaremos em seguida. Isso é um detalhe aqui, seles, a palavra em vermelho aqui, porque a questão de selar, fala muito de selo, o Apocalipse, todo o Novo Testamento, o Antigo também, porque os selos no início do Apocalipse ali, Apocalipse 4-5, livro selado, os selos no capítulo 6, 7, 8, os 7 selos, e a questão da abertura das portas da cidade, ou seja, os selos têm que ser removidos em nossas vidas, na vida da igreja, para que a palavra de Deus entre. Apocalipse 20 também, o inimigo, o diabo selado, fechado e selado por 1000 anos. Veja só, tudo isso é conectado a esses temas aqui que a gente vai falar mais na sequência no próximo estudo, a partir do verso 11.